quais eram os motivos pelos quais um canino ficaria impactado num rebordo alveolar? Na verdade, são vários, tá? Eu sei que, numa primeira análise, todo mundo fala que o canino ele fica impactado pela ausência de espaço. Isso é verdade? Então, dizer que quem tem atresia da maxila esquelética, sabe aquela atresia transversal esquelética da maxila, isso é um fator que pode levar o canino a ficar impactado? Sim, é um dos fatores, mas não é o único. É importante que você saiba que existem outros fatores gerais e locais que podem levar a esse tipo de anomalia. Quer um exemplo? Para que você entenda isso melhor, sobretudo os fatores gerais, é importante que você saiba como que um dente erupciona no rebordo alveolar de qualquer paciente. Então veja bem, quando um dente ele vai erupcionar, existe uma guerra de forças para que esse dente erupcione na época correta, na sequência correta. Tudo é feito de uma forma muito harmoniosa. De um lado você tem um sistema nervoso central. E esse sistema nervoso central, não se sabe exatamente o porquê do gatilho, mas em algum momento ele recebe a informação, ou recebe a ordem, melhor dizendo, que aquele dente chegou na época ideal de erupcionar, né? Ele já foi calcificado dentro do osso e ele está pronto para formar sua raiz e direcionar-se até o plano oclusal. Quando isso vai acontecer, o sistema nervoso central libera uma série de fatores de hormônios, sobretudo o GH, que vai aumentar uma série de fatores ao redor desse dente, acelerando a vinda desse dente no rebordo alveolar. Quais são essas alterações que são produzidas por esses hormônios do sistema nervoso central? Aumentam a pressão intrapulpar, né, os hormônios liberados pelo sistema nervoso central, bem como o ligamento periodontal ele deixa de ser paralelo e torna-se mais oblíquo, o que empurra, entre aspas, né, a coroa desse dente em direção ao plano oclusal, a pressão periopical aumenta, inclusive o crescimento da raiz. Por outro lado, uma vez que esse dente é estimulado a erupcionar através desses hormônios, existe um segundo sistema, que é o sistema hormonal, principalmente controlado pela tireoide, que tem como papel principal evitar que um dente erupcione fora da sua época, ou cedo demais, melhor dizendo. Tá? Esse é o papel do sistema tireoidiano. Então, ao mesmo tempo que o sistema nervoso central libera hormônios para que o dente erupcione, o sistema tireoidiano libera outros fatores hormonais que também vão agir localmente sobre essa estrutura dentária, impedindo que o dente nasça, que ele erupcione antes da hora. Esses hormônios tireoidianos vão aumentar, por exemplo, a resistência do osso, a resistência da mucosa. Você já viu aquele dente que sofre um eritema de erupção, em que existe a mucosa, né? O dente ele fica esbranquiçado, ele causa uma isquemia na mucosa, mas não consegue romper a mucosa para erupcionar? Isso é uma situação onde o sistema nervoso, aliás, onde o sistema hormonal ele está se sobrepondo ao sistema nervoso central. Então a mucosa ela fica mais resistente nessas situações e o dente tem uma dificuldade muito maior em sofrer essa erupção. Mas por que eu estou te ensinando isso tudo? Porque é importante que você saiba que alterações hormonais, alterações sistêmicas hormonais, vão levar a um distúrbio na erupção dos dentes, inclusive do nosso canino, que pode ficar impactado. Então, um dos motivos pelos quais o canino não erupciona corretamente ou ele fica impactado é justamente alterações no sistema hormonal. Outros fatores que vão levar a essa impactação desse canino é o fato de que a vida do canino não é fácil, né? Ele tem uma guia de erupção extremamente tortuosa, ao contrário dos demais dentes, onde você forma o seu canino aqui, ó, ao lado da abertura piriforme, lá na região posterior do arco. Então, ele não está próximo do plano oclusal, ele está bem distante. Além disso, a guia de erupção do canino é muito angulada, ela sai lá da distal e vem na região mesial. Aí, ao passar pelas raízes do incisivo lateral e do premolar,
o canino tem que sofrer um grande torque paralingual para que ele se acomode no rebordo alveolar e acabe empurrando em direção à linha média todos os demais dentes. Olha que vida difícil do canino, né? Uma guia de erupção extremamente longa, extremamente tortuosa, extremamente angulada, tá? E cheia de obstáculos no meio do caminho, tá? Por exemplo, você pode ter a raiz do canino descido que não esfoliou na época adequada. Isso vai servir de anteparo, isso vai servir de obstáculo para que esse canino venha. Como se não bastasse, é um dos últimos dentes a vir. Então veja bem, depois que todos os dentes já se acomodaram sobre o rebordo alveolar, vem aquele dente imenso lá de trás, procurando espaço sobre o rebordo para erupcionar. Se ele fosse um dos primeiros dentes a vir, né, se a sequência de erupção fosse mais favorável a esse canino, talvez ele sofresse menos impactação. Talvez quem sofresse mais impactação fosse, por exemplo, o segundo pré, né, ou o segundo molar, que são dentes que também têm uma erupção mais tardia no rebordo alveolar.